Rapaziada, prestem muita atenção, porque isso que vocês estão vendo na tela não é uma notícia atual, mas sim o momento que a última engrenagem desse Super Bayern do Company que a gente está vendo nessa temporada chegou. Estamos falando de Luís Dias. Nós precisamos comentar o impacto que o Luís Dias está tendo na temporada do Bayern, porque é simplesmente absurdo. Eu até lembro de alguns pós-jogos que eu fiz e que eu falei: como é bom ter um ponta esquerda que não é o Sané, né? Porque o Sané, temporada passada, ele até fez alguns gols, principalmente porque a marcação focava muito no Olise, ele ficava sozinho. Mas, gente, era triste ter o Sané. O Sané, nos bons momentos, realmente era impressionante, mas fazia um tempinho que não estava nos bons momentos, né? E desde que o Luís Dias chegou, ele foi mais uma das peças, a última e uma das principais para esse Super Bayern acontecer. Esse rolo compressor do Company virar realidade. Obviamente, também temos Harry Kane, Olise, o Jonathan Tah para dar estabilidade para a zaga, um crescimento, né, do segundo ano do Company, porque o trabalho, a cada ano que passa, ele tende a melhorar, tende a avançar, então temos que levar isso em consideração. Mas o impacto do Luís Dias é gigantesco. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu já disse, né, ele traz muita mais qualidade pra ponta. Obviamente, tanto no X1 quanto fazendo gols, a produção do Luís Dias é incrível. Isso porque a gente já vai comentar, mas ele perde uns gols inacreditáveis. Mas se a gente for ver, a produção dele é excepcional. Ele também é um cara que marca a pressão muito bem. Então ele ajuda na pressão alta do Bayern, o que deixa o time mais equilibrado como um todo e até faz criar mais chances. Então, a presença do Luís Dias, ter um grande ponta esquerda que joga pela equipe e que na individualidade também resolve, cara, é um ponto fundamental. E daí eu quis trazer esse post de um comentarista, jornalista, o Victor Catalina, que ele falou uma coisa que é realmente muito legal. Eu lembro que o BC Futebol, ele me recomendou falar disso aqui em um vídeo, desse post. Esse post já faz um tempo, né, é de 26 de novembro. E eu guardei até esse vídeo, porque realmente o que ele fala é simplesmente sensacional e praticamente perfeito. A análise dele é quase perfeita. Ó, se eu não me engano, isso foi depois da derrota pro Arsenal. Daí ele tá falando que o Luís Dias não jogou, né? Daí ele começa a falar da influência do Luís Dias que fez falta no jogo contra o Arsenal. Daí, ó. Hoje ficou evidente a enorme influência do Lucho, ou Luís Dias, né? No jogo do Bayern. Sua pressão, intensidade, agressividade e determinação fizeram muita falta essa noite. Assim, se o Luís Dias tivesse jogado, o Bayern teria vencido do Arsenal? Não sei. O Arsenal também é uma grande equipe. É realmente é outro time da elite europeia. Então não dá pra você dizer isso. Mas com certeza, se o Luís Dias tivesse jogado, teria ajudado bastante. O Bayern talvez não tivesse jogado tão mal no segundo tempo. O Luís Dias fez falta, com certeza. E olha o que ele destaca: pressão, intensidade, agressividade e determinação. Realmente, né? E o Luís Dias, eu já vi alguns jogos, principalmente quando o Bayern pegou times mais agressivos, em alguns momentos, nos poucos momentos que o Bayern teve que baixar um pouco as linhas, marcar um pouco mais para trás, até o Luís Dias, se o lateral, o adversário, era agressivo, atacava bastante, o Luís Dias fechava uma linha de 5. Ele é um cara que joga muito pela equipe, tanto na parte de defender, que nem eu disse, tinha horas que ele estava jogando quase como lateral, para marcar o lateral adversário, mas também na marcação-pressão. O Luís Dias é um cara fundamental na marcação, tanto pressão para tirar a saída de bola do adversário, quanto a pressão pós-perda, que são duas armas muito fortes do Bayern e que o Luís Dias, pela pressão, pela agressividade dele, intensidade, ele só potencializa essas armas tão poderosas do Bayern, que é esse gegenpressing, né, ou essa pressão na saída de bola. Então o Luís Dias é muito importante pra isso. Mas ó, agora que vem o ponto principal, que essa é a cereja do bolo, que é o que eu queria comentar com vocês, ó. E é por isso que não me incomoda nem um pouco, esse é o Victor Catalino, tá? Não me incomoda nem um pouco que ele perca lances de 1 contra 1. Eu acho que ele tá falando dos gols cara a cara que ele perde, né? 1 contra 1 com o goleiro, que é aqueles gols inacreditáveis que ele perde. Aqui, ó. Porque a maneira como ele joga, inevitavelmente levará à criação de mais chances de gols. Não é coincidência que ele tenha decidido o jogo contra o Paris. E ele continuará sendo um fator decisivo pro Bayern nos próximos grandes jogos. Tá, vamos lá. Qual que é a minha opinião? Cara, perder gols inacreditáveis ou gols fáceis, gols cara a cara, acontece.
É normal para todo jogador. Eu acho que é aí onde o Luiz Dias tem que melhorar um pouco, porque não é que ele perdeu um ou outro gol inacreditável. Foram vários. Eu até já vi boa parte da comunidade do Bayern zoar que ele só gosta de fazer gol difícil, porque também ele já fez alguns golaços absurdos pelo Bayern. Mas ele perde muita chance, assim, cara a cara, que ele não pode perder. Isso é um ponto que eu acho que realmente é uma crítica válida para ele. Mas, a gente também tem que destacar que o Luiz Dias, o impacto dele no time é tão bom que mesmo que ele perca alguns gols, isso acaba saindo na urina, acaba meio que passando despercebido, porque ele ajuda o time como um todo a criar muitos mais gols. É o que eu falei, da pressão pós-perda, da pressão na saída de bola do adversário. Ele melhora muito isso, e é uma das grandes armas ofensivas do Bayern, recuperar a bola e já agredir, já fazer o gol. Recuperar a bola no campo adversário. O Luiz Dias melhora muito isso. Ele também melhora o equilíbrio do time, até na recomposição. Então o time acaba sofrendo menos gols, também por conta do Luiz Dias, né? Obviamente é um trabalho coletivo, mas o Luiz Dias ajuda um pouco nisso. Mas o Luiz Dias, o impacto dele é que ele realmente cria mais chances de gols, tanto para ele quanto para os companheiros. É por isso que é tão importante. Por isso que eu acho que, Luiz Dias, cara, você faz tantos golaços, para de perder uns gols inacreditáveis, para de perder esses gols fáceis. Concordo, essa crítica é totalmente válida. Mas acaba que você esquece um pouco disso, porque o impacto dele no time como um todo é tão bom, que ele perde um gol, mas ele acaba ajudando a fazer dois, entendeu? Então, assim, realmente ele vem mudando o Bayern um pouco de patamar, porque eu falava na temporada passada, cara, falta um ponta esquerda. É muito jogo só no Olise, e o Olise ainda assim, com 3 marcadores nele, ele criava chances, né? Por isso que o Olise é tão especial. Mas faltava alguém pela esquerda, e esse cara é o Luiz Dias. E agora, tirando a propaganda aqui, também olha os números dele, que eu até peguei no Transfer Market. Mesmo ele perdendo tantos gols, olha os números que ele coloca. 21 jogos, 12 gols, 7 assistências. São 21 jogos, 19 participações e gols. São números brutais. Ainda mais se a gente pensar que o Kane puxa muito número pra ele, né? Então, pros outros jogadores terem uma grande produção é porque realmente o Bayern como um todo tá fazendo muito gol, mas porque esses jogadores estão jogando muito. E o Luiz Dias tem mais uma coisa que eu acho que é só dele, e que é realmente impressionante, que nem tá nesse post, e eu acho que até vi alguma outra pessoa falando disso, mas é algo que eu já tinha percebido faz um tempo e que eu acho que vale muito bem acrescentar nesse vídeo, que é o quê? A criatividade caótica do Luiz Dias. Ele é um cara que consegue tirar gols do nada, ou criar jogadas do nada. E não é só tirar do nada, porque isso tem jogadores que fazem, né? Tipo, o Doku. Qualquer bola que o Doku do City pega na ponta, ele cria alguma coisa, ele rabisca muito. Mas não é só isso. É o jeito que ele cria, eu tô falando, é caótico. Eu acho que o melhor exemplo pra vocês verem é o gol que ele fez contra... Foi, eu acho que o Union Berlin, né? Posso estar confundindo o gol. Mas foi aquele golaço sem ângulo que ele teve, que foi um passe errado do Stanisic. Ele domina a bola, só que ele domina meio caindo ali pra evitar a saída de bola, porque o Stanisic passou errado. E na hora que parecia que ele tinha perdido o lance, porque ele caiu no chão, ele se recupera, levanta, dribla o marcador e faz o gol. Assim, uma jogada totalmente perdida. No meio do caos, o Luiz Dias tira um lance, assim, do nada e faz um gol sem ângulo com uma pancada. Assim, tava praticamente sem ângulo, ele mete uma pancada, não sei nem onde a bola passou. Mas assim, um golaço absurdo. Então o Luiz Dias tem essa capacidade de tirar coisas do nada. No meio do caos, ele se sobressai. Eu acho isso impressionante. Ele é um cara realmente que ele parece que às vezes está ligado no 220, que quer jogo. O Luiz Dias é um cara que dá impacto pro time, entendeu? Basicamente, o que eu quero falar é que eu não sei se o Luiz Dias foi a melhor contratação do Bayern. Se a gente for pensar em questão de contratação, por exemplo, que o Nico Williams. Eu achava o Nico Williams melhor, por quê? Porque o Nico Williams é mais jovem. Então eu acho que em questão de preço, o Bayern pagou um pouco caro no Luiz Dias pela questão da idade. Mas se a gente for ver o retorno esportivo, o Luiz Dias foi uma contratação perfeita. Para disputar a curto prazo, o Luiz Dias está alavancando ainda mais, potencializando a equipe. Obviamente, são muitos jogadores jogando muito. Todo mundo está num nível incrível. Mas a última peça do quebra-cabeça que estava faltando era o Luiz Dias. E o impacto dele vem sendo incrível.
O preço foi caro. Se a gente for fazer análise de mercado, foi caro. Tá bom que essa última janela teve uma inflação absurda, então parece que nem foi tanto, mas foi caro. Mas o retorno esportivo também está sendo excelente e ele está se pagando. O Luiz Dias realmente está fazendo uma temporada incrível e se ele manter esse nível, cara, Cara, o Bayern, como um time, como um todo, vai brigar por grandes coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!